Olá, turminha do nono ano, das turmas todas do nono ano. Como é que vocês estão? Espero que estejam aquecidos com o clima junino, porque eu já estou. Preparei aqui um painel para a gente ter essa aula de hoje. Me preparei com minhas chuquinhas, só faltou as pintinhas, né? Então, vamos dar continuidade nesse clima. A gente falou semana passada, na outra aula, sobre esportes de invasão e esportes de taco. Hoje a gente vai dar uma inteirada mais sobre os jogos de taco, especificamente sobre o beisebol. Então, deixa eu aqui abrir a aula de vocês. Aqui. A gente vai falar um pouquinho mais do beisebol. A gente já falou dentro da sala de aula para algumas turmas que eu não lembro qual foi, até que ponto que vocês chegaram, mas vamos revisar tudo e depois concluir tudo, né? O beisebol, ele não é muito conhecido no Brasil, como eu já tinha falado. Ele chegou aqui em meados de 1890 por norte-americanos que trabalhavam nas empresas como a Light, que hoje é a Energisa, companhia telefônica, frigoríficos e funcionários do corpo diplomático dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Então, ele se foi infundido mais na época no Rio de Janeiro. E foi assim que chegou no Brasil, por lá, porque já lá chegou bem antes, né? Um pouquinho sobre a história do beisebol no mundo afora. Aqui a história, como surgiu o beisebol, né? Se a gente já sabe que o beisebol ele surgiu de um outro, ele já é um esporte olímpico, mas ele surgiu de um outro jogo que chamava-se cricket, que era lá nos Estados Unidos, não, mentira, na Inglaterra. Vocês sabem como os Estados Unidos, um pouquinho da história, ele foi colonizado pelos ingleses, então já trouxe um pouco dessa cultura para os Estados Unidos e depois eles adaptaram e formaram essas novas habilidades não, regras, e criou o beisebol a partir do cricket, que saiu lá da Inglaterra. Então, mas antes já tinha algumas características que era semelhante ao beisebol, porém não tinha o nome de beisebol. Em 1300, ó, lá na Rússia, tinha uma versão do beisebol que chamava-se Lapta. Aqui tem um outro na Alemanha, ó, com uma espécie de taco, também muito semelhante ao que é usado no beisebol. Ó, a Alemanha praticava um jogo chamado Scalibal. Scalibal. Alemão, né? Muito semelhante à roupa que é usada no beisebol, mas não era um beisebol, né? E aqui, deixa eu ver aqui um pouquinho mais embaixo. Vou abaixar aqui um pouquinho. Peraí. Esse outro, né? Ai, desculpa, vou voltar lá ainda. Tá vendo que hoje esse daqui já é o que foi dentro dos Estados Unidos, que já é mais ou menos semelhante ao esporte que a gente conhece hoje, porque já tinha a base das regras que existem no beisebol de hoje lá. Como todo esporte, com o decorrer do tempo, ele sempre vai modificando ou as suas habilidades táticas ou algumas regrazinhas para o quê? Para ele ficar mais dinâmico e mais competitivo, né? Vamos continuar por volta de como que é que chegou esse beisebol. A gente já está falando que ele saiu na Inglaterra por volta do século XVI e XVII, os jogos de cricket, ou hundreds em inglês, que era bastante praticados no país, né? Surgia também o towel, que é essa foto aqui em preto e branco, não dá para identificar muito, porque a foto é muito ruim, né? Então, mas é só para a gente ter ideia de onde que surgiu. O novo desporto tinha o campo quadrado, geralmente com 4 bases, embora este número pudesse variar entre 2 e 5. O arremessador localizava-se no cerca de 11 metros de distância do rebatedor. É mais ou menos o que, se a gente for fazer um beisebol dentro da nossa realidade, a gente vai usar parecido esse tambol, que é o que a gente tem, que a gente não tem essa realidade de quadra parecendo um cone, né? Que a gente vai entrar mais nas regras na próxima aula. Ainda hoje não, porque senão estende demais e vocês não têm paciência de assistir tudo, né? Então, por isso está sendo uma aula mais rápida, mais dinâmica, para vocês se interarem um pouquinho. Aqui, o beisebol, como ele foi desenvolvido dentro dos Estados Unidos, chegou de vários países, mas ele foi criado lá nos Estados Unidos com as suas regras que existe hoje. Por isso que a gente fala que o pai do beisebol mora lá, né? Nasceu lá e foi criado lá. Né? O beisebol é escrito em português ou baseball em inglês. Antes de se chamar assim, teve outros nomes como go ball, roll ball, hold ball e simplesmente base.
que existem as bases, né? Aqui tá uma característica de um rapaz lá, não sei de que século que foi, com esse bastão do beisebol. Em 1845, em Nova York, Estados Unidos, escrevendo um conjunto de regras padrão entre 9 jogadores, titulares por time, 4 bases para percorrer os árbitros da partida, e o vencedor seria a equipe que marcasse 21 pontos. Catchhirt, não sei inglês, gente, ó, esse nome aí, também foi o responsável pela criação de um dos primeiros clubes de beisebol chamado Knickerbocker Baseball Club de Nova York. Esse daqui se referia aos colonos de origem holandesas que viviam em Manhattan. Então foram criados, esse daqui é o pai, que ele criou tanto as regras como criou as primeiras equipes para fazer essa disputa desse campeonato. Ok? Tá vendo que hoje a aula foi super rápida, porque eu só queria falar mais um pouquinho da história do beisebol, porque a próxima aula a gente vai se aprofundar, porque eu vou mostrar para vocês o equipamento do beisebol, vou mostrar como é o formato da quadra, aí a gente vai ver como que tá essas regras hoje, a quantidade de jogadores, como é marcado o ponto. Eu vou mostrar uma bolinha de beisebol que eu tenho aqui em casa, aqui para vocês. Eu ia mostrar dentro da sala de aula, mas como a gente está na aula virtual, vou mostrar para vocês também, para vocês terem ideia de como que é usado esse beisebol. Tá bom, gatinhos e gatinhas? Então, para vocês, aproveita aí o São João, porque a gente só vai ter aula após São João. Então, mil beijos, fiquem bem e fiquem com Deus, né? Tchau, tchau.